Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos de volta em 2023 e estamos de volta já com o Open da Austrália em grande andamento. Gravamos este episódio concluída que está a quarta ronda, os oitavos de final do Open da Austrália, lançando já os quartos de final e começando pela competição masculina, diríamos que o torneio está a correr mais ou menos dentro daquilo que se esperava no aspecto em que é Novak Djokovic contra o resto do quadro. Já se previa que fosse assim, um favoritismo muito claro, talvez como não se via num torneio do Grand Slam, desde aqueles tempos em que Rafael Nadal entrava em Roland Garros, já com o torneio meio ganho, e a verdade é que Novak Djokovic entrou um bocadinho com esse estatuto. É verdade que tem havido ao longo da semana o fator físico que apimenta um bocadinho os seus encontros, porque nunca se sabe se aquela lesão que ele tem muscular se lhe vai dar maiores ou menores problemas. O que é certo é que até ao momento, tirando de Grigor Dimitrov durante um set, e mesmo assim foi um set em que Novak Djokovic deveria até ter ganho mais cedo, serviu inicialmente para fechar e depois as coisas enrolaram-se um bocado no tie-break. A verdade é que, tirando isso, é verdade que perdeu um set frente ao Enzo Couacaud, mas num encontro em que pareceu sempre mais ou menos controlado, e a verdade é que Novak Djokovic ainda não foi particularmente incomodado nesta edição do Open da Austrália. E vou lançar já o debate, eventualmente vocês também falando um bocadinho dos outros quartos finalistas, mas até podemos puxar por isso, para quem nos está a ouvir e não sabe o elenco. Vamos ter na parte superior do quadro o Sebastian Korda frente ao Karen Khachanov, estreiam-se em quartos de final do Open da Austrália. O Khachanov já tem uma meia-final, como é sabido, do último Grand Slam. Depois Stefanos Tsitsipas vai defrontar o Jiří Lehetska, também é um tema para daqui a pouco, também fazendo a ligação à participação portuguesa, porque vamos ter o Lehetska em Portugal na próxima semana. Novak Djokovic vai defrontar o Andrei Rublev, no único encontro dos quartos de final em que os cabeças de série bateram certo, digamos assim, e depois temos o Tommy Paul diante do Ben Shelton, dois norte-americanos frente a frente. Também é outra das histórias, que é os americanos estão finalmente a mostrar que todo o volume de jogadores de qualidade está finalmente a materializar-se em bons resultados e de vários ao mesmo tempo. Mas se calhar começo por ti, Pedro. Novak Djokovic contra o quadro, tem sido assim, e quem é que vai ganhar neste confronto? Eu acho que, especialmente tendo em conta aquilo que ele mostrou contra o de Minaur, que foi um arraso completo, eu acho que as dúvidas das lesões ficaram um bocadinho esbatidas, porque a ideia que me dava é que ele até agora tinha passado, tinha tido dores, e não acho que faça sentido estar aqui a duvidar de que ele esteja fisicamente mal ou não. Há logo muita gente a dizer que é tudo fingimento, que é tudo teatro. Não acho que isso seja verdade. Pode não ser uma coisa gravíssima, mas nas primeiras rondas havia essas dúvidas de forma clara, porque se notava que ele não conseguia correr bem. Depois havia momentos específicos em que ele cerrava os dentes e atacava e saía por cima, mas contra o de Minaur foi do início ao fim um autêntico atropelo, não deu a mínima hipótese, e eu acho que ele esbateu aí um bocadinho as dúvidas, e eu acho que já era favorito e cada vez mais é favorito, sendo que eu, olhando para os jogadores que ainda estão em competição, havia dois, agora há um, que eu achava que com quem ele podia perder. Eu achava que o Rune lhe podia ganhar, tendo em conta aquela juventude que ele tem, aquela enorme confiança que ele tem nele próprio, que pode ignorar um bocadinho quem está no outro lado da rede, ainda por cima que já lhe ganhou em Paris. E o outro é o Stefanos Tsitsipas, que está de facto a jogar muito bem e que eu acho que é a única ameaça real ao Djokovic nesta competição, porque de resto, olhamos para o quadro e no elenco dos quartos de final, ou temos um jogador que vai ganhar o 22º Grande Slam, ou outro que vai ganhar o primeiro da carreira, e isso faz toda a diferença. Por isso, de facto, eu só vejo, não acho que o Rublev vá ser grande ameaça, pode dar alguma luta, mas não me parece que vai ser grande ameaça, a não ser que fisicamente aquilo, a perna, de facto, ceda outra vez. Mas acho que se não for o Tsitsipas, acho que ninguém tem hipótese. Resumindo, é um bocadinho isto. Bom, agora falando eu concordo um pouco com tudo o que o Pedro disse, até porque relativamente à lesão, se dúvidas existiam, a exibição do Djokovic de hoje é surreal, e ele mesmo no final, ele próprio diz que não sentiu dores na perna, e isso é talvez a pior notícia possível para os seus adversários, porque o grande adversário de Djokovic neste torneio parecia que era a perna,
e não quem está no outro lado da rede. Porque talvez na segunda ronda, ele próprio admitiu, foi onde se sentiu pior fisicamente e foi o único encontro onde sofreu um set, sendo que, como sabemos, era um jogador que não tinha propriamente grandes argumentos para criar perigo ao Djokovic. Agora, eu tenho alguma curiosidade relativamente ao Corda, mas lá está. Eventualmente, caso ele conseguisse chegar até à final, e para isso iria sempre ter, se o Tsitsipas não quebrasse, ia ter de vencer nas meias finais. Iria ter curiosidade em perceber porque ele em Adelaide jogou muito bem contra o Djokovic, só que final de Grande Slam, seria a sua primeira final de um Grande Slam, a probabilidade de acusar a pressão seria altíssima. Quanto ao Djokovic, lá está, não há grandes palavras, ele igualou agora também a maior sequência de vitórias do Australian Open, igualou ou está a uma vitória de igualar o André Agassi. Igualou a sua melhor e está uma de... Igualou a sua melhor, exatamente. Ou seja, são 25 vitórias seguidas no Australian Open, uma coisa assim do género, e era como o Zé dizia, está um pouco como está o Nadal em Roland Garros, e só mesmo se voltar a quebrar algo ali na perna, senão, e mesmo assim tinha de estar para aí a 40% ou 30%, é que eu acho que não vai ser ele a ganhar. Sim, são 38 vitórias seguidas na Austrália e 25 no Open da Austrália, quer dizer, é um absurdo, É um absurdo. E acima de tudo, olhando objetivamente, que é um bocadinho aquilo que o Pedro dizia, olhando objetivamente, este quadro, diríamos que o Novak Djokovic se calhar já teve quadros, em teoria, de torneios ATP 500 e se calhar ATPs 250, mais acessíveis, mais difíceis do que este, olhando objetivamente, e é verdade que é uma análise um bocadinho injusta, aquela que se pode fazer, porque sabemos que o ténis está em transição, que Rafael Nadal não jogou. Ainda agora em Adelaide ele jogou com o Medvedev nas meias finais de Adelaide, e aqui nas meias finais joga com o Ben Shelton ou com o Tommy Paul, muito mérito para ele. Exatamente, está para o Valov nos quartos. Exatamente, é isso, quer dizer, o quadro que ele teve em Adelaide, Shapovalov, depois de Medvedev e depois Korda, será sempre mais difícil à partida, até porque defrontou aí um campeão de Grande Slam e aqui não vai defrontar nenhum, mas de facto será sempre mais difícil do que o quadro do Open da Austrália. E isso não é retirar nenhum mérito, são duas constatações diferentes. É uma, Novak Djokovic está bem, como se esperava, está ao seu nível habitual, apesar do problema físico, e o resto do quadro não é que tenha desmoronado, porque eu não acho que tenha havido assim tantas surpresas quanto isso, porque Rafael Nadal, muito sinceramente, estando do lado oposto do quadro de Novak Djokovic, eu não esperava, e nós falámos aqui muitas vezes, não esperava que ele chegasse à final, portanto também não era o adversário que eu esperava que o Novak Djokovic estivesse numa hipotética final, porque não o via a jogar ténis para isso, e depois fomos à parte de baixo, que é a parte onde está Novak Djokovic. De facto houve duas questões mais ou menos relevantes, que foi a eliminação do Casper Ruud, que também não é uma surpresa grande, e também se me perguntares quem é que vai dar mais trabalho ao Novak Djokovic numa meia-final de Grande Slam, o Ruud ou o Ben Shelton? Se calhar é o Ben Shelton, tem mais armas para isso do que o Novak Djokovic, do que o Casper Ruud. E depois o outro caso, que para mim é o mais relevante, foi a desistência do Nick Kyrgios, mas estava como seu possível adversário para os quartos de final, mas sabemos como também a fiabilidade para que Kyrgios chegasse aos quartos de final do Open da Austrália. Jogava com o Rune pelo caminho, portanto não era garantido que sim, na terceira ronda, sim. É claro que se olharmos ao passado recente de Nick Kyrgios, ele de facto só tem perdido com grandes jogadores em torneios do Grande Slam, portanto o mais provável era no encontro com Rune que Kyrgios ganhasse e no encontro com Rublev que Kyrgios ganhasse. Mas também não sei... Sim, não sei até que ponto é que, em teoria, sim, seria um desafio maior. Talvez seria o maior desafio que Novak Djokovic teria até uma final, maior do que ele vai ter com o Rublev ou teria com o Rune, embora eu acho que o Rune fosse um jogador mais perigoso do que o Rublev, tem mais variação de jogo, tem mais... o serviço, se estiver a funcionar, faz mais moça, ganhou-lhe, aliás, foi o único jogador a ganhar-lhe, tirando a Lever Cup, foi o único jogador a ganhar-lhe desde o Wimbledon, ou desde Roland Garros, o que é significativo porque funciona, e é um miúdo que tem aquela arrogância competitiva de alguém que não tem medo de ganhar a quem está pela frente, e isso é bom. Eu acho que o Rublev, para além de ter um ténis unidimensional, portanto ele
faz aquilo que ele faz muito bem, mas vai precisar de fazer o melhor encontro da sua carreira durante 3 ou 4 horas e esperar que o Djokovic não jogue bem. E mesmo isso pode não chegar, pois. Exato, para lhe ganhar. Portanto, acho que nesse aspecto é um adversário confortável para o Novak Djokovic, embora também já o tenha derrotado, se eu não estou em erro, em terra batida na final de Belgrado. Estava-me a lembrar agora de cabeça, tu comentaste essa final. Exatamente. Era outra altura. Exato, isto de uma pessoa já não dorme, uma pessoa teve muito tempo sem dormir nada e às vezes na cabeça já não se sente tão bem, mas lembra-me agora assim, final de Belgrado e até dando um 6-0 acho no terceiro set, mas em terra batida o Novak Djokovic tinha jogado, não estava a jogar tão bem nessa altura, penso que tinha jogado um encontro duro nas meias finais, portanto é diferente. Toda a semana tinha sido dura. É isso, é diferente, eu acho que é capaz de ser um bocadinho mais do mesmo, é claro que o Rublev tem armas, particularmente a direita, que o de Minaur não tem, que o Dimitrov hoje em dia também já não tem, porque a bola dele também já não é capaz de ultrapassar o Djokovic com tanta facilidade, mas sim, custa a imaginar que Novak Djokovic não ganhe o torneio. Stefanos Tsitsipas também está a jogar muito, sendo que se essa final acontecer, tem aquele ponto de interesse adicional, que é o de pela segunda final de Grand Slam consecutiva, termos o vencedor da final a assumir a liderança do ranking, porque foi assim também entre o Ruud e o Alcaraz no US Open, e será assim também entre o Stefanos Tsitsipas e o Novak Djokovic, sendo que qualquer uma das histórias, se isso acontecesse, seria incrível, porque Novak Djokovic seria quase um fechar de ciclo na Austrália, depois daquilo que se passou com a deportação ano passado. Portanto, imaginemos que ele no domingo acaba número 1 no mundo, um ano depois de ter sido expulso do país, regressa, 41 vitórias seguidas, imaginemos o cenário, líder do ranking, 10º título, igualar o Nadal com os 22 Grand Slams, portanto seria de facto uma história incrível, mais uma. Se o Stefanos Tsitsipas for número 1 no mundo depois do seu primeiro Grand Slam, acho que ninguém vai conseguir argumentar que ele não merece, quer dizer, ainda para mais se eventualmente bater o Novak Djokovic na final. Portanto, eu acho que neste momento talvez seja para esse cenário que caminhamos, mas tem havido algumas histórias interessantes. Se calhar agora começo por ti, Nuno, em relação ao Jiri Lehetska, que é talvez, enfim, ele e o Shelton são as duas surpresas da prova, mas eu acho que o Lehetska talvez ainda seja mais, porque muito sinceramente eu acho que não se olhava para ele como um futuro quarto finalista de Grand Slam para 2023, se calhar em relação ao Shelton já se falava, mas por ser mais jovem, por ter aparecido há menos tempo no circuito profissional, talvez não fosse tão subvalorizado quanto o Lehetska. A verdade é que o Lehetska, enfim, 2 grandes vitórias, e Portugal que se cuide, não é, na Davis? Sim, eu confesso que não esperava de todo que ele pudesse chegar até aqui nesta altura do campeonato. É muito jovem, tem muito talento. É certo que os torneios de preparação dele foram bastante interessantes. Ele esteve em Auckland na semana anterior, perdeu para o Cameron Norrie, que ele depois acabou por ganhar aqui em Melbourne. Mas perdeu um jogo bastante disputado, e de facto ele aqui em Melbourne está a ter grandes vitórias. Venceu agora o Félix Auger-Aliassime. Vamos ver o que é que pode dar para ele. Ele não tem nada a perder, e eu creio que, fazendo aqui a transição também para o jogo da Davis, eu creio que pode ser benéfico para Portugal ele chegar o mais longe possível, porque depois geralmente as ressacas de grandes torneios para jogadores que nunca tiveram um grande torneio, geralmente a ressaca nunca é boa, e nada melhor do que não ter uma boa ressaca frente a Portugal na Taça Davis. Seria muito bom para nós, mas não acredito que ele passe, obviamente, o Tsitsipas, por tudo aquilo que já falámos, mas eu também não acreditava que ele chegasse até aqui, por isso não tem nada a perder, não é favorito, portanto tudo pode acontecer. Sim, Pedro, ia-te perguntar também em relação a essa questão, e também fazendo a ligação à participação portuguesa. As coisas não correram particularmente bem, não é? Há que dizê-lo. O João Sousa perdeu de forma mais ou menos clara com o Roberto Bautista Agut, nunca conseguiu jogar
jogar nem perto do seu ténis, o que nem é muito comum, porque ele na Austrália, por exemplo, o ano passado perdeu na primeira ronda com o Jannik Sinner, mas fez um excelente encontro. E o Nuno Borges esteve bem, digamos, fez um encontro interessante, com exceção da maioria dos pontos importantes em que ele acabou por ceder nos momentos importantes contra o Lourenço Sonego, mas fez um encontro interessante dentro de um jogador que é de muita qualidade. Mas de qualquer forma, olhando para a equipa checa, que pensando, bom, República Checa, sem qualquer jogador do top 60 ou 70, em terra batida em casa, diria que foi o melhor sorteio possível que podia ter saído a Portugal na Davis, mas subitamente as coisas mudam um bocadinho de figura, embora também, como o Nuno diz, vai ser uma mudança de piso e de continente, tudo muito rápido para o Leetska, não é? Em questão de ranking, a coisa muda, não é? O Leetska já vai entrar, Exato. está ali previsto para o top 40, pelo menos, portanto, isso muda, mas há esse lado e tem muito mais importância do que as pessoas possam pensar, porque por um lado, claro que ele vem motivadíssimo, é impossível ele vir mais motivado do que está a fazer, só que vem dos 30 graus da Austrália, vai para os 8 ou 9 quando estar na Maia, faz um gelo dentro daquele complexo. As condições são pesadas, não tem rigorosamente nada a ver com o que se passa na Austrália e isso não é fácil para um jogador adaptar-se. E em termos de motivação, pode ter essa dinâmica toda, mas depois também bate ali de frente com outra realidade e pode ter essa ressaca, como o Nuno disse, e não era o primeiro, nem será o último jogador a vir de um grande torneio e de repente tem ali uma quebra que parece quase que deixa de saber jogar. E vimos isso com jogadores mais talentosos, por exemplo, o Holger Rune, sem esquecer o que ele fez em Roland Garros no ano passado, chega aos quartos de final, parecia que estava pronto para conquistar o mundo e de repente tem ali, são 7 derrotas consecutivas, acho que 6 ou 7 derrotas consecutivas. O próprio Alcaraz, quando ganhou o US Open, depois foi jogar a Taça Davis. É certo que perdeu com a GLS. Sim, mas aconteceu isso. Eu acho que, olhando para a eliminatória, os jogos portugueses com o Tomás Machac são absolutamente decisivos. Esses dois têm de ser ganhos. Fazer aí 2 pontos. E depois é tentar ir buscar ou um dos jogos com o Leetska, que não é fácil, mas não é impossível, ou então o par. Não é impossível para Portugal. A coisa complicou-se, eu acho que em termos até anímicos, que eu acho que os jogadores olham agora para o Leetska e veem bem, esta final é de facto muito duro, sendo que seria sempre difícil, não podíamos estar à espera de estar nesta fase e de apanhar uma seleção que viesse muito enfraquecida, bem, só se fosse os Estados Unidos, que vão jogar com uma equipa quase de C, e mesmo assim não é fraca. Mas sim, é por aí, vamos ver o que é que dá, mas das diferentes condições pode ser o que dá mais ajuda a Portugal, porque até o Machaco jogou bem, esticou o rude na Austrália, portanto não, não vai ser simples. Sim, o que é engraçado, sem ter graça nenhuma, não é? É que o Tomás Machac, aquilo que eu vi dele, também me impressionou muito, não foi só no Open da Austrália, na United Cup, ele também estava a jogar muito bem naquele jogo com o Francis Tiafoe quando torce o pé. Uma pessoa pensa, ele torce o pé, se calhar agora não joga, não vem à Davis. Não, ele não só vem à Davis, como ainda jogou o Open da Austrália e deu muita luta ao número 3 do mundo, Casper Ruud. Portanto, de facto, não é só o Leetska. O Tomás Machac também entrou muito bem na temporada. Eles são 2 jogadores da mesma geração, mais ou menos. E com muita qualidade, em termos de características até são jogadores parecidos. Sim. Mas de facto continua a ganhar o João Sousa nos Jogos Olímpicos. Sim, eu continuo obviamente a ter esperança de que Portugal, com as condições de jogo em terra batida e em casa, consigam agigantar. Estou muito curioso para aquele primeiro encontro, para o encontro do primeiro dia entre o Nuno Borges e o Giri Leetska, porque eu acho que o Nuno normalmente sobe de nível consoante a valia dos adversários, e acho que ali em casa, num corte onde ele já ganhou centenas de vezes, onde já ganhou muitos encontros importantes em Challenger, e onde ganhou também esse encontro o ano passado frente ao Machac no Portugal-Polónia. Acho que esse encontro vai ser bom e vai ser importante. Não descartaria que o Nuno ganhasse nesse primeiro dia. Agora, mesmo os encontros com o Machac vão ser complicados. Acho que vai ser uma eliminatória da Davis muito, muito interessante, mas enfim, sobre isso poderemos falar depois mais para a frente. E a perguntar-vos também sobre esta questão do ténis americano. Eu há pouco colocava aqui uma questão no meu Twitter, que era, nós já sabíamos que os americanos, há para aí uns 10 que em todos os grandes slams têm nível para chegar aos quartos de final, não é? Temos tido ultimamente o Fritz e o Tiafoe,
tivemos o Fritz em Wimbledon e o Tiafoe depois no US Open, também já tinha feito uns quartos de final no Open da Austrália há uns anos. Agora temos outros 3 diferentes e dá a ideia que ainda podem ser 4 ou 5 diferentes dentro daqueles que estão no top 50, que não seria um escândalo total. Aqui a questão é perceber se algum deles terá capacidade para ganhar um grande slam em breve, se não for já este, porque parece que falta dar esse salto, não é? Eu acho, e ouvindo, por exemplo, lembro de palavras do John Isner e do Andy Roddick, quando o Korda ainda não estava a dar tanto nas vistas como outros, eles diziam sempre que era o Korda o jogador que tinha mais possibilidades teóricas de lá chegar, de ser número 1 e ganhar títulos do Grande Slam. Ele agora está a mostrar isso, e eu acho que especialmente o encontro com o Medvedev serviu ali para dar um clique em termos mentais, perder um bocadinho aquela fama de choker que muitas vezes as pessoas lhe atribuem, porque ele de facto tremeu muitas vezes em encontros com o Nadal, com o Djokovic, e acho que foi importante para ele conseguir dar esse passo. E eu acho que é um torneio muito importante para os Estados Unidos, até porque em termos estatísticos, se a vitória do Tommy Paul ou do Ben Shelton vai garantir que os Estados Unidos têm pela primeira vez um semifinalista no Open da Austrália desde o Andy Roddick em 2009, e se o Korda também vencer, vão ser 2 nas meias finais de um Grande Slam pela primeira vez desde 2005 no US Open. Portanto, há muita gente, mas não tem sido muito normal tê-los lá a lutar pelos títulos. Por isso, é uma geração, obviamente, muito interessante para os Estados Unidos. Eu acho que vai ser o Korda, o jogador com mais capacidade até a longo prazo de estar sempre no topo. O Ben Shelton é um jogador muitíssimo interessante, que eu acho que vai ter grandes resultados, grandes encontros e grandes questões que ele vai fazer, mas posso estar enganado e o tempo vai provar isso. Acho que tenho mais dúvidas de que ele consiga ser tão consistente, porque é um jogador, sendo mais explosivo, acho que também pode um bocadinho perder-se às vezes, mas posso estar enganado, ele pode dar esse salto também. O Popirino perdeu com ele e diz que daqui a 6 meses é top 10 mundial, o Ben Shelton, e de facto hoje em dia já não vou dizer que não, até porque já vimos que o circuito masculino está a virar aqui um bocadinho para o circuito WTA, que tudo em aberto e tudo muito, muito confuso. Mas sim, acho que é por aí. Acima de tudo, os norte-americanos têm motivos para estar entusiasmados, porque há muita gente, e estamos a falar de um torneio onde, teoricamente, quem devia estar a fazer isto foi eliminado bem cedo, que foi o Taylor Fritz. Sim, concluindo este assunto, ia passar também ao Nuno. O Taylor Fritz era provavelmente a aposta de quase toda a gente para chegar à meia-final naquela parte do quadro do Rude, e olhando agora para o quadro, de facto ele perdeu uma grande oportunidade, porque o encontro dos quartos de final da sua secção do quadro é entre o Tommy Paul e o Ben Shelton. Parece ser ele o jogador que está mais próximo de ganhar um grande slam, até porque todos é o que ganhou o Masters 1000, mas foi uma chance perdida para ele, não é? Sim, e concluindo também este assunto e focando talvez no Ben Shelton, que já sabíamos que era muito talentoso, mas de facto agora está a comprovar dentro do campo isso, não deixa de ser incrível que ele é a primeira vez que está a jogar fora dos Estados Unidos, porque ele fez toda a temporada passada só a jogar nos Estados Unidos, em Challengers e depois ATPs e o US Open, e ele agora veio para a Austrália, saiu de casa, digamos assim, e logo neste primeiro grande slam, que joga fora da América, consegue chegar pelo menos aos quartos de final, e isso é incrível. Passamos, porque o tempo voa, passamos para a competição feminina, onde de facto temos um elenco de quartos de final muito interessante, mesmo também sem contar com as 2 primeiras cabeças de série. A Iga Swiatek foi eliminada pela Helena Rybakina nos oitavos de final e a Ons Jabeur perdeu com a Marketa Vondrousova, mas mesmo aí vê-se como uma perdeu com a campeã do Wimbledon, a outra com a vice-campeã olímpica. De facto, a profundidade do circuito feminino é um absurdo, e temos, no fundo é essa a nota, quartos de final com Rybakina contra Ostapenko, 2 campeãs de Grande Slam, a Vika Azarenka contra a Jessica Pegula, portanto, a única jogadora com 2 títulos de Grand Slam, e os 2 no Open da Austrália, frente à tenista que talvez esteja em melhor forma neste início de época. E na parte de baixo diria que temos a Arina Sabalenka, que é a jogadora a bater naquela metade do quadro, vai defrontar a Dona Vekic, e a Carolina Pliskova, um bocadinho vinda do nada, mas como é sabido, ex-número 1 do mundo, a defrontar a Magda Linette, que tem sido a grande surpresa da prova, já derrotou a Conta Bates, e hoje, esta última manhã, a Garcia. Como é que olham para este quadro, e quem é que acham que é a favorita? Porque isto está difícil, não é? De escolher, mais do que seria se calhar de esperar. Pastor.
É assim, eu seguindo a minha coerência das minhas previsões para este torneio, eu acho que a Jéssica Pegula vai ganhar. Eu apostei nela por tudo aquilo que vi na United Cup, o nível todo, o incrível nível a que ela apresentou, está a passar também para este Australian Open, e acho que ela continua a ser, nesta altura, a jogadora em melhor forma. Se bem que isto da melhor forma é sempre um bocado relativo, tendo em conta a qualidade das outras intervenientes. De todas as que estão em prova, fiquei muito impressionado com o nível da Sabalenka. Finalmente, aquele serviço começou a ser um serviço de jeito, digamos assim. Mas eu acho que a Pegula, se não tremer, acho que vai conseguir levar o caneco para casa. Eu acho que não. Eu seguinte também, não, mas obviamente é uma grande candidata, é ali na metade superior, provavelmente não, É a teoricamente é zona da a morte. chegar à final. Mas eu apostei na Sabalenka e mantenho essa aposta, porque de facto está a jogar com aquele nível que ela a certa altura mostrou, que parecia completamente uma máquina trituradora de não dar hipótese a ninguém. E é isso que ela está a fazer, mas sem ser só a agressividade. Ela está também uma tenista, como ela disse, aprendeu a ser mais aborrecida no corte, não mostra emoções tanto, joga mais controlado e está a jogar de facto com uma eficácia muito grande e a tornar-se um grande problema para conseguir ser contrariada. A Dona Vekic está a jogar muito bem, mas eu acho que a Aryna Sabalenka pelo menos à final vai chegar. E falando só rápido da Iga Swiatek, é uma derrota que é sempre surpreendente, até porque nos últimos tempos a Iga perder é uma surpresa, sempre, mas depois não é assim tão surpreendente quanto isso. E o próprio discurso dela acabou por destapar a maneira como ela se sentia e como se notava que ela jogava, que era ela tinha mais medo de não perder do que propriamente queria ganhar. E ela vai ter de fazer esta transição em termos mentais para a época que vai ter, porque a partir daqui só vai ficar pior no sentido em que lembrando de 2022, ela daqui para a frente, daqui até Wimbledon, ganhou tudo. Depois perdeu em Wimbledon, mas esteve sempre a ganhar. Portanto, isto agora a pressão vai ser muito grande sobre a Iga e ela vai ter de saber lidar com isso. Não vai ser fácil. Claro que tem margem, mas vai ser pesado em cima dos ombros dela. Mas eu diria, ainda assim, para fazer assim uma aposta e para seguir as minhas apostas, já que a minha Dark Horse foi a Helena Rybakina, vai ser entre a Rybakina e a Sabalenka à final. As bolas vão ficar destruídas nessa final, com as duas a bater como se não houvesse amanhã. Ainda por cima, as bolas, pelos vistos, não são boas, portanto vão rebentar 4 ou 5 nessa final. Sim, essa final seria de facto épica, entre as duas, talvez as duas jogadoras que batem mais forte na bola de circuito. Bom, para concluirmos, eu percebo as vossas duas apostas. Eu acho que a Jess Pegula tem sido talvez a jogadora mais fiável deste ano, mas o que a Sabalenka está a jogar não é brincadeira mesmo. É impressionante a exibição dela Impressionante, sim. contra a Belinda Bencic, foi incrível a partir de break abaixo, foi praticamente impossível de jogar. Se tivesse de arriscar, talvez iria pela Sabalenka, porque eu sinto que ela olhas para ela e pensas, está a jogar ténis para ganhar um grande slam, é agora. Mas sabemos como ela normalmente também chega às alturas decisivas e quebra, vamos ver. Agora, de todas as outras, a Rybakina é claramente a que tem armas para ganhar tanto uma como outra, especialmente o serviço, e tem um título do Grande Slam. Eu acho que isso faz toda a diferença. Embora temos visto muitas campeãs novas de Grande Slam a aparecer, mas eu acho que pode fazer diferença nesta altura do campeonato a Helena Rybakina ter um Grande Slam, e acho que fez diferença também na forma como ela abordou o encontro frente à Iga, porque ela entrou sendo uma underdog, é verdade, mas é uma underdog que tinha vencido Wimbledon, e isso, eu acho que ela tem um ponto a provar, até porque ela ficou muito zangada com o facto de não ter os pontos para o ranking e de ter sido afastada dos grandes cortes desde o Wimbledon, tem andado um bocadinho fora do radar, maus quadros por causa do mau ranking, e eu acho que ela agora quer se vingar um pouco disso tudo, e seria giro ela ganhar o outro grande slam já no Open da Austrália, embora eu acho que as outras duas, em termos de consistência e de nível, estejam a apresentar níveis superiores. Cá estaremos na próxima segunda-feira para ver se bateram certo as nossas previsões. A minha já não bate, porque eu apostei na Iga Swiatek e ela já foi
já foi eliminada, mas então cá estaremos na próxima semana para mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Já sabem, fiquem por aí, mandem-nos as vossas sugestões e continuem a seguir a cobertura do Open da Austrália no nosso site.